Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, por gentileza, se inscreva e não esqueça de deixar seu like nesse vídeo que me ajuda bastante também a compartilhar com quem você quiser. Bom, continuando o bloco do estudando, vamos para o trauma abdominal. E ajeitar o microfone aqui. Bom, eu tô com um resumo na minha frente. Esse é um tipo de tema que não, esse é um tipo de vídeo aqui no canal que eu tô tentando implementar e vamos ver como que vai saindo, né? E, bem, trauma abdominal. Esse tema é bem difícil porque, tipo, tem vários conceitos que confundem. Então, né? Mas é mais ou menos assim, tipo, a gente tem que saber a investigação, a conduta conservadora e as indicações de laparotomia. Quando vai abrir, se vai abrir e o que vai fazer. Então é mais ou menos isso, no trauma abdominal e como identificar, né, um tipo de trauma estável de um trauma abdominal instável. Esse eu acho que é um dos pontos mais difíceis que tem. Então vamos lá. Bom, os órgãos mais lesados, né, da epidemiologia, num trauma fechado, ou seja, sem ferimento, né, penetrante, como arma de fogo, arma branca, num trauma fechado, o órgão mais acometido é o baço. Num trauma penetrante, por arma de fogo, é o delgado. E por arma branca é o fígado, exatamente pelo movimento da facada, né? Quando vai esfaquear alguém, pá, acaba pegando exatamente a loja hepática. E no penetrante você pensa, poxa, vai, né, a munição, qual que é o trajeto mais, qual que é o órgão mais fácil dela atingir no nosso intestino? Realmente é o intestino delgado, né? Pelo tamanho dele e pela porção que ele compreende no abdômen, então acaba sendo o mais provável. E no trauma fechado é o baço, realmente. Como que a gente vai investigar um trauma abdominal? Eu vou tentar fazer um fluxograma mais pra frente ainda, vai me ajudar bastante, mas de antemão, bom, para investigar a gente primeiro tem que saber de algumas indicações, né? Ou seja, indicação de tomografia, indicação de lavado peritoneal, indicação de FAST, indicação de videolaparoscopia e laparotomia, né? Então, para a gente só ter em mente essas coisas, vamos começar pela tomografia. Primeiro que a tomografia com contraste, sempre com contraste. Se for fazer tomografia com contraste, ver a função renal da contraste e vai exigir que o paciente esteja estável hemodinamicamente, sinais vitais, né? E também que ele esteja acordado. Pode-se fazer sedado também, mas de preferência que ele esteja estável, né? Que ele esteja com sinais vitais preservados. E, bom, então vai exigir uma estabilidade hemodinâmica e vai avaliar o retroperitônio. É um dos únicos exames que avalia o retroperitônio. Os outros exames avaliam outras partes do corpo, mas a tomografia avalia o retroperitônio, né? E tem uma porção delgada que realmente é retroperitoneal, tem, né? Então é bem importante nesse sentido. E lavado peritoneal diagnóstico é um exame mais sensível para encontrar sangue no abdômen de alguém, mas pode conter muito falso positivo, né? Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai pegar uma seringa própria vai injetar, aspira, se vier mais do que 10 mililitros de sangue ou restos alimentares no peritônio, então ele é positivo. Beleza. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai lavar o local, ou seja, mesmo a mesma via de entrada que a gente utilizou, a gente vai inserir volume, vai lavar com 1 litro de solução cristalóide aquecida. Então vai coletar o efluente, o que a gente coletou lá dos 10 mililitros de sangue anteriormente, vai mandar para o laboratório, pede para levarem para o laboratório, enquanto isso a gente vai lavando lá com 1 litro de solução cristalóide o abdômen da pessoa, do paciente. E no laboratório,
ele ainda pode ser positivo também. Ou seja, se não alcançou 10 mililitros de sangue você olhando ali, beleza, não tem restos alimentares, beleza, mas ele ainda assim pode ser positivo. Então, ele vai ser positivo se tiver mais do que 100 mil hemácias no, no líquido peritoneal, ou com leucócitos mais do que 500, ou amilase mais do que 175, ou se tiver bile no local. E esses valores realmente tem que saber, tem que decorar. Aí beleza. Veio positivo, beleza. A gente confirma que tem sangue no abdômen de alguém, hemoperitônio, com indicação de laparotomia, dado o paciente estável. Ultrassom FAST, os locais de análise, saco pericárdico, loja hepatorrenal, loja esplenorenal e suprapúbica. Vai avaliar então a pelve e o fundo de saco na suprapúbica, e no saco pericárdico vai avaliar o miocárdio, né, verificar se tem sangue no espaço pericárdico, né, se tiver, a gente está, né, somos permitidos, né, que a gente viu no vídeo anterior, a retirar de 10 a 20 ou 25 mililitros de líquido no pericárdio para aliviar a pressão. Né? Na loja de hepatorrenal a gente vai verificar se tem sangue ali no local, como que está a víscera, se a gente consegue ver ela certinho, se não. Né? A gente consegue ver se tem alguma bolha diafragmática também. É bem importante. Loja esplenorenal também. A gente vai avaliar. Ou seja, fez do saco pericárdico ultrassom FAST, faz do fígado, faz do baço, e aí depois faz da região suprapúbica, para verificar se tem sangue, né, no espaço peritoneal. Combinado? A gente vai avaliar certinho depois no vídeo anterior a gente viu da pelve, né, da fratura de livro aberto, né, que é bem importante então, né, de se verificar, né, se tem sangue no espaço peritoneal, né, que vai verificar, vai fazer a gente tomar alguma conduta ou não. Combinado? Então a gente tem que ter muita atenção, porque a gente não vai colocar o aparelho de ultrassom para verificar se vai ter fratura de pelve, né? Então a gente vai verificar exatamente, né, se tem sangue no espaço peritoneal. Combinado? E mesmo que não identifique sangue, pode ainda conter sangue no espaço retroperitoneal. Isso é importante de se atentar. A gente pode também fazer o FAST estendido, ou seja, além desses 4 locais de análise, né, do saco pericárdico, hepatorrenal, esplenorenal e da porção suprapúbica, a gente ainda pode fazer a análise da pleura, para verificar se tem pneumotórax ou hemotórax. E isso é bem importante, né? Aí a gente avalia as linhas B de Kerley para verificar se elas estão íntegras ou não. Outra questão também é da videolaparoscopia. Quando que a gente indica uma videolaparoscopia? Ele vai estar então indicado para lesão de transição tóraco-abdominal. Ou seja, a TC não vai ver bem uma lesão diafragmática, né? A gente pode verificar com raio-x, né? Verificar, né, se tem a retração lá, o sinal de uma dupla bolha ou de uma bolha do lado direito. Então é bem importante isso. E aí pode ser usado tanto para videolaparoscopia ou para toracoscopia, né? Para verificar a lesão e tratar a lesão diafragmática se tiver. Mas a videolaparoscopia ela vai ficar indicada mais se tiver uma transição tóraco-abdominal, mais pela abordagem mesmo. E há uma conduta conservadora. Quando que a gente vai falar assim, esse paciente, beleza, a gente não vai levar para laparotomia, não vai fazer videolaparoscopia, vamos apenas, né, tomar medidas, né, para ajudar ele, né, conforme ele vai se reabilitando, ele vai indo para o leito de enfermaria, né, e ele vai recebendo alta posteriormente. Né? Mas quando que a gente vai tomar uma conduta conservadora? Esse paciente não precisa de laparotomia, esse paciente não precisa de uma videolaparoscopia. Quando não for um abdômen cirúrgico,
quando tiver estabilidade hemodinâmica e quando tiver condições de observação ou intervenção médico, de tomografia ou angiografia no local. Se tiver condição de observar com tomografia, contraste, angiografia, combinado, beleza, a gente consegue fazer uma conduta conservadora para o paciente, dado ele esteja hemodinamicamente estável e também não seja um abdômen cirúrgico. Abdômen cirúrgico, né? Hemoperitônio, pneumoperitônio, né? Evisceração, né? Tem várias abordagens aí. E as indicações de laparotomia? Aí a gente tem que se perguntar, o abdômen ele é cirúrgico? Beleza. Aí dentro desse espectro a gente vai se perguntar também, o trauma ele é penetrante? Tem choque, peritonite ou evisceração? Se sim, laparotomia. O trauma é contuso? Um fechado? Tem peritonite ou tem retroperitônio? Se sim, laparotomia. Isso daí tem que ficar bem claro. E se o abdômen não é cirúrgico, a gente tem que verificar o tipo de trauma, combinado? Então, para amarrar do abdômen cirúrgico, se é um trauma penetrante, tem que verificar se tem sinais de choque e se tem peritonite ou evisceração. Beleza. Aí a gente vai fazer laparotomia se for positivo esses achados. E se o trauma for contuso, fechado, a gente tem que verificar se tem peritonite ou retroperitônio, tendo ou não choque, laparotomia. Combinado? Então é mais ou menos isso. E não, o abdômen ele não é cirúrgico. Beleza, ele não é cirúrgico. Então a gente tem que verificar que tipo de mecanismo que o paciente sofreu. Se foi um trauma penetrante por arma de fogo ou se foi por arma branca. Se foi por arma de fogo, o tiro foi na face anterior do abdômen, 98% dos casos eles vão estar relacionados com injúria abdominal. Então a gente tem que fazer uma laparotomia no paciente, né? Porém, se for em local de flanco ou de dorso, a gente faz uma tomografia antes. Se for um trauma por arma branca, então vai depender. Aí depende de várias coisas. Aí a gente tem que se perguntar, o abdômen ele é cirúrgico? Se sim, beleza. Laparotomia, né? Se tem evisceração, né? Se tem sinais de choque, né? Se tem peritonite, se tem peritônio, né? Dependendo da quantidade, né? Se o peritoneal veio positivo, né? Se tem pneumoperitônio. Então, se sim, esses achados, se o abdômen for cirúrgico, laparotomia. Se o abdômen não for cirúrgico, não violou o peritônio, vai com alta. E como que a gente vai saber isso daí? A gente vai fazer a exploração digital. Realmente, o paciente sofreu uma facada, né, não sei, no espaço, na loja hepática, né, na transição tóraco-abdominal, só que mais para baixo ainda, né, em região de abdômen, né, ou na região de flanco direito, por exemplo. Se ele sofreu uma facada, a gente tem que fazer uma exploração digital. A gente vai verificar realmente se furou o peritônio ou não, violou ele ou não. Se a gente está em dúvida, a gente considera como sim, que violou, combinado? Então a gente vai fazer a exploração digital. Não violou o peritônio, a gente tem certeza, o paciente vai de alta. Programação de alta, vai para a enfermaria, cuidados gerais de enfermagem, né, cuidados gerais dos pacientes, verificar sinais vitais, alta. Né? No dia seguinte, espera 24 horas. No entanto, se foi positiva ou duvidosa, né? Antigamente a gente sempre fazia laparotomia. No entanto, para a gente chegar então a um ponto de fazer laparotomia, a gente vai observar o paciente por 24 horas e fazer um exame físico seriado, hemograma de 8 em 8 horas. Caso tenha alteração do hemograma, do exame físico no paciente, ou se os sinais vitais dele rebaixaram, beleza, laparotomia. Se não, reinicia a dieta e alta.
como que a gente vai identificar que os exames se alteraram? A gente vai verificar por dois achados principalmente: leucocitose e queda de mais de 3 pontos de hemoglobina. Isso a gente tem que ter em mente. Combinado? Se ocorrer isto, pode fazer laparotomia, mas a gente tem que considerar também, né, fazer tomografia, né, lavado peritoneal diagnóstico, ultrassom FAST, né, no paciente, antes de levar ele para fazer laparotomia. No entanto, né, se o abdômen for cirúrgico, laparotomia. Se for exploração digital positivo ou duvidoso, pode chegar a laparotomia, né? A gente tem que seriar o paciente, observar ele por 24 horas, fazer exame físico seriado, hemograma seriado de 8 em 8 horas, né? Tendo alteração da leucocitose ou hemograma, ou mais de 3 pontos da hemoglobina que aumentaram, beleza, laparotomia. Se não, vai reiniciar a dieta e programação de alta. Num trauma fechado, né, a gente tem que avaliar se tem peritonite ou retroperitônio. Caso tenha, a gente já tinha visto antes que são indicações de laparotomia. Peritonite e o retropneumoperitônio são indicações de laparotomia. A gente tem que avaliar então a estabilidade dele, né? Se ele está estável, o paciente vai fazer uma tomografia de abdômen com contraste. Em 30% dos casos, caso a gente não faça uma tomografia de abdômen, tome uma conduta conservadora com esse tipo de paciente, em 30% dos casos, o paciente ele vai estabilizar. Então a gente pode fazer até um ultrassom FAST antes da tomografia, se a gente está... Se foram múltiplos traumas, múltiplos pacientes, né, com traumas, então a gente pode fazer realmente um ultrassom FAST antes da tomografia, por segurança. A tomografia ela vai servir para avaliar o grau da lesão, né? Se tem lesão em baço, se tem lesão em fígado, qual o grau que é, qual segmento do duodeno está acometendo, né? Se tem acometimento retroperitoneal. No entanto, se o paciente estiver instável e ele não é um politrauma, lesão apenas no abdômen, mesmo que tenha laparotomia, ele é um politrauma, FAST, lavado peritoneal diagnóstico positivos, laparotomia. Combinado? Então, estável, tomografia de abdômen com contraste. E pode fazer um FAST. Instável, verificar se não é um politrauma ou se é um politrauma. Se ele não é um politrauma, se a gente verificar que a lesão foi apenas no abdômen, né, em clínicas do que? Distensão abdominal, escoriação, né, sinais de hematoma, então a gente parte para laparotomia. Se politrauma, a gente vai fazer o FAST, o lavado peritoneal diagnóstico, e se vier positivo, laparotomia. Até do porquê a instabilidade dele pode não ser devido ao abdômen. E a gente tem que estar ciente disso daí. Pode ser, por exemplo, de um trauma torácico. E a gente está intervindo muito no abdômen, sendo que a parte torácica ali a gente não se atentou antes, logo no início, que a gente comentou no vídeo anterior. Então, tem que verificar esses pontos. Combinado? Beleza, então. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai diferenciar os acometimentos de cada órgão. Combinado? A gente vai verificar as lesões abdominais mais prevalentes. Vamos então começar pelo baço. Baço tem 4 letras. 4 letras conduta conservadora. O grau 5 é conduta cirúrgica, quando o baço ele se pulveriza. Até o grau 4, né, pode ocorrer desvascularização, né, mas 25% de desvascularização ocorre no grau 5 já, mais que 25 aliás, e quando ele está, que a gente chama de baço pulverizado, né. Como que a gente vai identificar antes da tomografia? Que a tomografia pode avaliar essas lesões, né, a tomografia com contraste. Mas como que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar pelo sinal de Kerr,
né? A dor referida no ombro, se está doendo bastante o ombro, realmente pode ter uma lesão em região de baço, né? Exatamente por distensão do, do, do diafragma e também irritação do, no sangue no local. Combinado? E a gente vê uma clínica muito importante, um paciente com DIP que tem realmente uma dor referida no ombro, né? Então a gente tem que se atentar com relação a isso, porque pode realmente ser um sinal de hemoperitônio. Então, né, por irritação peritoneal, acaba por fibras nervosas, acaba irritando o diafragma da dor referida no ombro, né? Aí beleza, a gente verificou com a tomografia que o grau é 5. Beleza, vamos então tomar uma conduta. Cirurgia, a gente tem que sempre estar em mente com relação aos órgãos, com relação ao trauma, com relação a sempre numa cirurgia de trauma, que ela tem que ser sempre a menor possível. Combinado? Então, a primeiro momento, a gente vai se atentar aos danos iniciais causados no trauma. Depois, quando a gente estabilizar o paciente, aí a gente toma outra atitude. Seja depois que ele foi para o CTI ou não, mas primeiro a gente tem que deixar ele estável hemodinamicamente. Combinado? Então, a cirurgia vai ser sempre a menor possível, vai se limitar a cirurgia aos danos causados pelo trauma, né? E nas cirurgias a gente pode fazer uma rafia ou esplenectomia parcial ou total, né? Se grau 5 ou mais. Se grau 5, perdão, na lesão de baço. Combinado? Baço tem 4 letras, até o grau 4 então é tranquilo. Não faz nada. Beleza, teve uma lesão de baço. A gente identificou que tem uma lesão de baço. O que a gente vai fazer? Vacinação para o paciente para germes encapsulados. Pneumococo, hemófilos, meningococo. Combinado? Isso não pode deixar de fazer. Isso muda o prognóstico do paciente naquela terceira via do trauma que foi comentada, no terceiro pico modal do trauma, né, que foi comentado antes, que é os 20%, né? 20% dos pacientes eles morrem no leito de enfermaria por falta de cuidados, né? Seja por sepsis, seja por disfunção de múltiplos órgãos, então tem que tomar um certo cuidado, tem que vacinar o paciente se lesão de baço para germes encapsulados, né? Porque ele vai estar perdendo essa defesa e essa proteção, combinado? Pneumococo, hemófilos, meningococo. Lesão foi no fígado. Conduta cirúrgica, fígado tem 6 letras. Aí a gente vai se confundir com baço, mas não confunda. Fígado tem 6 letras. O sexto grau é a avulsão hepática, né? É quando. Então o que a gente vai fazer caso ocorra isso? A gente tem que fazer primeiro uma compressão, usar hemostáticos tópicos, fazer uma rafia no local, resseccionar segmentos que forem necessários para conter o sangramento local. No entanto, se o sangramento ele for difuso, a gente vai fazer uma manobra, que ela se chama manobra de Pringle, né? Então a gente vai pegar uma fita, um dreno de Penrose, vai amarrar no local, clampear o ligamento hepatoduodenal com isso, e se continuar a sangrar mesmo com o Pringle, então pode ser um sangramento em veia cava inferior, retrohepática, né? Ou lesões em veias hepáticas. E aí a gente vai ou fazer embolização do local, né? Ou tomar um outro tipo de conduta. A gente tem que ter bastante atenção que o ligamento hepatoduodenal, no ligamento vão acabar passando o colédoco, né? A artéria hepática, a veia porta, então é uma cirurgia de bastante risco, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado, tem que avaliar caso a caso, paciente a paciente, para não tomar uma conduta descabida num paciente que está estável hemodinamicamente, poderia aguardar mais um pouco para tomar uma conduta cirúrgica. Combinado? Até porque a vascularização é muito intensa e toda cirurgia de fígado é bem complicada, então tem que tomar um certo cuidado nesse sentido. E um outro tipo de
lesão que pode ser acometida é o duodeno. E a gente tem que diferenciar ele em dois. Né? A gente tem que diferenciar a lesão duodenal na laceração e a da contusão. Né? E se for uma laceração em duodeno, né? Lembrando que a porção maior dele está na região retroabdominal, né? Então a clínica vai ser um retropneumoperitônio. Né? Se ele lacerar, o duodeno vai entrar ar para dentro dele, vai aumentar as vísceras duodenais. Né? Então vai ter uma escoliose antálgica o paciente, uma dor lombar irradiando até o regimento, até os segmentos do escroto, e uma crepitação em toque retal, exatamente por causa do ar em região de víscera que a gente vai estar sentindo. Um dos sinais radiológicos é o ar, ele vai delinear os rins, né? E pode ter uma radiografia, né, pneumoperitônio. A conduta que a gente vai tomar vai ser a laparotomia, né, tendo o retopneumoperitônio, laparotomia. Combinado? E se for uma contusão no duodeno? Primeiro a gente tem que verificar o mecanismo da lesão. Tem duas principais, né, formas, né, de lesionar. Tem outras também, mas principalmente é o coice de um cavalo e o paciente que está lá andando de bicicleta, de repente cai e dá um bate com tudo no duodeno, né? Então, na região duodenal. Então vai se formar um hematoma no local, na parede duodenal, e isso vai acabar ocorrendo, né? Obstrução gástrica, náuseas, vômitos, vai como se formar um abdômen obstrutivo. Né? Então o sinal radiológico vai ser um raio-x contraste com uma mola em espiral ou empilhamento de moedas, exatamente demonstrando o abdômen obstrutivo. O melhor exame para este caso seria uma tomografia, mas caso não tenha, beleza. Pode fazer um raio-x contrastado que se identificar, perfeito. Esse ótimo paciente. A conduta na contusão duodenal é conservadora, faz jejum e vai realizar descompressão gástrica, né? E nutrição parenteral total, até 14 a 21 dias. Caso não melhore, em 2 semanas, laparotomia. Ou seja, o paciente vai ficar um tempo no hospital realmente para, primeiramente, fazer a descompressão gástrica e depois fazer uma nutrição parenteral total. Intestino delgado, a clínica, né, do intestino delgado na lesão é o sinal do cinto de segurança, né? Vai estar em região tanto acometendo uma parte dele, como também a do cinto de segurança região horizontal. E vai estar realmente em enfaixamento assim, representando, né? E é muito característico de lesão intestino delgado. Das cirurgias, a gente tem que verificar primeiramente, a lesão ela tem mais ou ela tem menos do que 50% da circunferência abdominal. Se ela tiver mais do que 50% da circunferência abdominal, a rafia primária. Né? Até porque se não fizer nada, o intestino delgado ele pode acabar estenosando. Né? Se a lesão tem mais do que 50%, né, do diâmetro do intestino delgado, então a gente vai fazer uma ressecção e uma anastomose primária. Nada. Do intestino grosso, o segmento mais afetado vai ser o transverso. E é bastante conteúdo mesmo, gente, mesmo porque vou ficar revendo esse assunto até o final do ano. Bem que são menos prevalentes essas lesões em órgãos abdominais, mas é um tema bem complicado, que cai mais a questão de laparotomia, indicações de tomografia, indicações de lavado peritoneal diagnóstico, né, se o paciente está instável ou não, o que você faz, né? Então a gente tem que saber diferenciar essas coisas, né? Mas continuando, lesão for intestino grosso, o segmento mais afetado é o transverso. Né? Das cirurgias, a gente vai fazer uma rafia primária. Né? Os critérios para a rafia primária, se tem menos do que 50% da circunferência na lesão. Se a cirurgia ela tem que ser precoce, de 4 a 6 horas, fazer uma rafia primária.
Se ela tiver estabilidade hemodinâmica, o paciente. Se não tiver lesão vascular, se tiver menos do que 6 concentrados de hemácia. Se for utilizado menos do que 6 concentrados de hemácia para estabilizar hemodinamicamente. Né? Beleza. Não preencheu todos os critérios para a rafia primária. Não preencheu todos os critérios, a gente vai fazer uma ressecção mais anastomose. Né? Então, o paciente tem estabilidade hemodinâmica, mas não preencheu todos os critérios, ressecção mais anastomose. Né? Então, o paciente está instável hemodinamicamente, a gente pode fazer tanto ressecção anastomose, a la Hartmann, ou abrir mão da cirurgia de controle de danos e abordar em até 72 horas depois. Combinado? De 12 a 72 horas. E, claro, verificando, né, se o paciente está estável ou não, se, como que ele está. Né? Mas claro, esse paciente ele vai para o CTI, vai para a unidade de terapia intensiva. Né? Combinado? No entanto, se a lesão for em reto, das cirurgias que a gente tem se acometer terço distal, face lateral ou posterior, a gente vai fazer uma colostomia de proteção e colocação de dreno. Né? Vai colocar um dreno vigilante exatamente por causa da sutura, para ela não se perder. E a gente vai saber que ela vai se perder caso colecione bastante líquido no dreno. E a gente vai colocar ele em região pré-sacra, né? Que aí vai se maturar de forma melhor. Então, antes da região sacral, né, anterior. E depois da sutura, né, ter maturado, a gente vai fazer a reconstrução do reto. Então, primeiro a gente quer que ele mature, né, até porque é muito complicado uma cirurgia em região de reto, né, tanto pela irrigação, né, vascular que ele passa, né, quanto também pelo grau de inervação que ali tem, né? O paciente pode ficar incontinente, né? É um drama para o próprio paciente, para a família dele, então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. E a gente vai fazer desta forma exatamente porque a chance das fezes endurecidas, né, aumentar a pressão em região de reto, distender a cápsula e romper a sutura que a gente fizer é muito alta, então é bem complicado, né? No entanto, caso tenha, beleza, o trauma não foi fechado, né? Não foi um trauma penetrante em região de reto, combinado. No entanto, foi um empalamento, né? Colocação de um objeto no reto, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a sedação com benzodiazepínico e tentar fazer uma tentativa de retirada. Caso não dê certo, a gente vai levar o paciente para o centro cirúrgico, vai fazer a raquianestesia e tentar retirar de novo. Caso não dê certo, o paciente vai pela laparotomia. E aí tem vários casos, né, que, né, e as pessoas abusam bastante disso, né, e colocando as pessoas, né, no sentido das outras pessoas, né, abusam bastante disso, né, de comentar, fofocar, falar, e tem que ter bastante cuidado nesse sentido. Então, o maior problema desse tipo de situação é realmente o ambiente, né? O ambiente ele tem que ser acolhedor para o paciente, não pode ser um ambiente hostil, né? Que imagine se você coloca-se no lugar do paciente que tem esse tipo, que passou por esse tipo de situação. Então, complicado, né? Beleza, a gente tentou retirar o objeto, não conseguimos retirar ou sobrou uma parte dele. Vamos tentar fazer as tentativas de retirada, mas se sobrou uma parte dele, o ideal é que seja feita laparotomia. Combinado? E é isso. E, bom, a gente comentou um pouquinho do trauma abdominal. O trauma abdominal faltam dois tópicos, que é a síndrome compartimental abdominal e a cirurgia para controle de danos. Né? A síndrome compartimental abdominal, eu vou pular ela e depois eu retorno em outro vídeo, um posterior. Falar então sobre a cirurgia para controle de danos, combinado? E
Bom, na cirurgia para controle de danos, a gente tem que verificar o menor tempo de barriga aberta. Quanto menor tempo de barriga aberta, melhor é o prognóstico do paciente. Então a gente tem que verificar com relação a isso, que aí vai ajudar bastante ele, né? Tanto de... Muitas vezes o paciente ele teve evisceração, beleza, a gente tem que verificar. Beleza, teve evisceração, tá com laceração, né, em algum órgão, ou foi só a parede abdominal que foi rompida, né? Se foi só a parede abdominal que foi rompida, beleza, a gente pode colocar fazer uma cirurgia de Bogotá, né, colocar uma peritoniostomia e enviar para o CTI. Agora, se ocorreu laceração em algum órgão, né, ou se, né, não sei, o paciente levou uma garrafada, né, quebraram a garrafa e enfiaram a garrafa quebrada na barriga dele, né, e teve, lacerou e virou, sei lá, né, que exemplo bobo, mas... E aí lacerou, sobrou alguma parte do objeto dentro da barriga dele, a gente tem que verificar, né? Levou um trauma penetrante, depois capotou o carro dele e eviscerou. Então a gente tem que verificar o mecanismo de trauma, né? No trauma penetrante que ele sofreu por arma de fogo, né? Se ele sofreu, o que aconteceu? Né? A gente tem que verificar, procurar o objeto, e aí, beleza. A gente vai enviar para o CTI, né? Combinado? A gente tem que sempre verificar com relação à pressão intraabdominal, que é o que a gente vai verificar, comentar no outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito extenso e muito cansativo. Que é bastante conteúdo mesmo, muito, muito, tá? Mas a gente tem que sempre evitar a tríade mortal, por isso mesmo a cirurgia do controle de danos, né? Então, a tríade mortal ela seria hipotermia, acidose, coagulopatia. A gente tem que evitar isso, né? De alguma forma, a gente vai evitar, beleza? Quiçá abordando ele inicialmente para ajudar ele, né, hemodinamicamente, melhorar os sinais vitais e aí enviar pro CTI 12 a 72 horas, melhorar os sinais vitais, beleza, aborda ele posteriormente, combinado. Às vezes a gente precisa, às vezes teve evisceração e a gente só coloca as vísceras para dentro, faz uma peritoniostomia, tá com uma pressão abdominal muito alta, né, faz uma descompressão, né, coloca a bolsa de Bogotá no peritoniostomia e Brasil, combinado? E aí envia para o CTI. 12 a 72 horas depois, a gente vai reabordar, combinado? Que seja, não sei, para fazer uma reabordagem, né, uma reanastomose, né, ou ressuturar o que ficou, ou primeiro a gente vai verificar, né, se o que está causando a instabilidade do paciente. Feito isso, beleza, a gente pode aguardar. Se for no abdômen, né? Detalhe que o vídeo é sobre trauma abdominal. Combinado? Então é isso, galera. Foi bastante cansativo pra mim, acho que pra vocês também. Não sei se tem alguém que assistiu até aqui. Se teve alguém que assistiu até aqui, por gentileza, deixe um comentário, porque pra eu saber. Não sei se o tema ele é legal pra vocês, mas pra mim cirurgia é bem difícil, hein? Não é uma das minhas primeiras opções. Combinado? Então é isso, galera. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, dá um like no vídeo, compartilhem o vídeo. Desculpa por alguma coisa e não sou expert em cirurgia, mas espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima. Fui!